Esses dias eu abri o Twitter e vi um vídeo que me chamou a atenção logo de cara. Nele, o jogador da NBA, Giannis Antetokounmpo, tá dando uma coletiva de imprensa e responde a pergunta de um repórter, que é: você vê essa temporada como um fracasso? Eu vou deixar o link pro vídeo com a resposta do Giannis aqui, mas eu vou contar pra você o que ele fala. Na hora que o repórter faz a pergunta, o Giannis muda a expressão na hora, então começa a soltar uma das falas mais fortes que eu vi no esporte nos últimos anos. Abre aspas. Você me perguntou a mesma coisa no passado, Eric, ok? Você é promovido todo ano no seu trabalho? Não, certo? Então quer dizer que todo ano o seu trabalho é um fracasso? Sim ou não? Não. Todo ano você trabalha em busca de algo, em busca de um objetivo, que pode ser ganhar uma promoção, ser capaz de cuidar da sua família, comprar uma casa para eles ou cuidar dos seus pais. Você trabalha em busca de um objetivo e não é um fracasso, mas passos que você está dando em direção ao sucesso. Aparentemente nessa hora o repórter faz menção de querer falar algo, mas o Giannis, muito calmo, estende as mãos e fala: eu não quero tornar isso algo pessoal entre nós. E continua: sempre há passos para alcançar o sucesso. Michael Jordan jogou durante 15 anos e foi campeão 6 vezes. Os outros 9 foram um fracasso? É isso que você está me falando? Aí ele parece ficar um pouco irritado e diz: tô te fazendo uma pergunta, sim ou não? E aí a gente ouve a voz do repórter respondendo: não. Então o Giannis continua: ok, exato. Então por que é que você está me fazendo essa pergunta? É a pergunta errada. Não existe fracasso nos esportes. Existem bons e maus dias. Alguns dias você consegue ter sucesso e alguns dias não. Em alguns dias é a sua vez, em outros não. E o esporte é sobre isso. Você nem sempre vence. Algumas pessoas às vezes irão vencer. E esse ano, outra pessoa vai vencer. Simples assim. Nós vamos voltar na próxima temporada, tentar ser melhores, construir melhores hábitos, tentar jogar melhor, não ter 10 dias seguidos jogando mal e, se tudo der certo, sermos campeões. Eu não entendo de NBA, não acompanho, mas claramente o time do Giannis não ficou numa posição tão boa e eles já foram campeões. Então o repórter fez essa pergunta provavelmente no final da temporada, em uma coletiva de imprensa, e essa foi a resposta. Eu fiquei arrepiado quando eu vi essa fala do Giannis e salvei o vídeo na hora. Eu vi ele algumas vezes de novo desde esse dia e eu me identifico demais com tudo que está contido nessa fala de 1 minuto e 48 segundos. E eu sinto que o que ele falou tem várias camadas diferentes e, assim como eu, muita gente se identifica com a fala desse jogador de NBA. Então, olha o que a gente vai fazer juntos aqui hoje. Como fizemos no episódio 2 do podcast, O Fim da Bolha em Tecnologia, nós vamos mergulhar na visão e carreira de pessoas da área com contextos bem diferentes e que têm histórias de, abre aspas, fracassos para compartilhar. E assim, falei fracasso, mas eu não vou usar essa palavra durante o episódio, tá? Eu vou falar passo para trás para descrever essa situação. E eu tentei trazer gente que está em todos os espectros do passo atrás na carreira, tanto quem já conseguiu dar os passos para frente, quanto quem ainda está no meio desse processo. A gente vai ouvir algumas histórias e depois eu vou compartilhar a minha história de passo para trás também. Olá, jovem. Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, somos todos fracassados? E olha só que legal, a primeira história que a gente vai ouvir não é de uma pessoa que trabalha na área de tecnologia, mas que está completamente envolvida com esportes. A gente vai ouvir o Fernando Calaço. O Fernando é correspondente da Reuters na Península Ibérica e da redação Sport TV em Madrid. Ele é apresentador do podcast Los Fantásticos da NFL em espanhol e colaborador da Rádio Marca na Espanha e da Sky Sport na Inglaterra, além de ser uma referência em jornalismo esportivo e um dos caras que foi pioneiros em comentar o UFC aqui no Brasil. Ele tem uma história muito legal de contar sobre dar passos atrás na carreira para depois dar outros para frente. Meu passo atrás foi ter largado tudo no Brasil, uma profissão no momento que eu estava com um crescimento legal, né, no Brasil, para poder ir morar no exterior. E não foi uma decisão que eu falei, cara, eu quero morar fora. Eu tive que decidir entre largar minha profissão ou me separar da minha mulher. Minha mulher, ela é espanhola, a gente se conheceu no Líbano uns anos antes. O nosso objetivo era morar no Brasil. A gente quis morar no Brasil, era 2008, mais ou menos. O Brasil estava bem, estava crescendo, a economia, vinha as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Existia um momento, assim, de muito otimismo em relação ao Brasil naquele momento. Cara, o mercado para médico no Brasil é muito bom, ela é médica. E eu fui pro Brasil e comecei a trabalhar
trabalhar e acabei entrando no Sport TV. Cara, eu gostava muito de artes marciais, de luta, e naquele momento eles precisavam de um perfil diferente para ser comentarista do UFC, para tentar trazer um esporte que sempre historicamente foi considerado um esporte com uma imagem muito ruim, de violência. Eles precisavam de uma voz diferente. E eu, trabalhando com jornalismo internacional, tinha um perfil diferente da galera que comentava luta na época. E começou a dar certo. Eu virei comentarista do Sport TV, tinha um programa no Premier Combate, tava dando tudo muito certo para mim naquele momento no Brasil, só que não revalidaram o diploma da minha mulher de medicina no Brasil. Ela não podia trabalhar no Brasil. Então, ou a gente separava, ela voltava para Espanha, né, para ser médica e eu continuar a minha carreira, né, de comentarista na televisão no Brasil, ou, cara, eu continuava com a pessoa que eu escolhi viver comigo, né, passar o resto da vida do lado dela. E eu escolhi ela. E eu vim morar na Espanha no momento que a Espanha tinha 30% de desemprego. Eu não falava perfeitamente espanhol. Assim, em 2010, isso, eu vim pra cá, fiquei dando aula de português, fiz um curso de sommelier, né, tentei trabalhar de sommelier aqui e tal, fiquei assim uns 2 anos. Até que eu decidi, cara, o Master do El País, que custava quase 15 mil euros, resolvi entrar no Master do El País para dar a última chance no jornalismo. Peguei, cara, um empréstimo num banco aqui, sabe, avalado pela minha mulher pra ser médica, né, ela segurou a barra durante uns 2 ou 3 anos para fazer esse mestrado. A gente com um filho pequeno, eu comecei a trabalhar no jornal esportivo aqui da Espanha, que é o jornal esportivo AS, é o jornal do El País. O meu salário era 750 euros por mês e eu tinha que pagar 500 euros por mês durante 4 anos dessa dívida que eu peguei para pagar o mestrado. Claro, eu só consegui isso porque minha mulher, o fato dela ser médica e ela estar disposta de apostar numa última oportunidade para minha profissão quando eu já tinha mais de 35 anos. E, poxa, deu certo, porque eu entrei no AS de estagiário, mas um estagiário já com mais de 10 anos de carreira. E, como era o ano da Copa do Mundo, 2014, o Sport TV precisava de uma pessoa, sabe, de prestador, número 2, um cara assim com mais experiência e tal, 45 dias durante a Copa do Mundo. Eu cheguei no AS e falei pra eles, olha, o negócio é o seguinte, estão me oferecendo pra trabalhar lá na Copa do Mundo, se vocês quiserem. Eu trabalho de manhã pra eles, de tarde pra vocês de lá, sabe, mandando uma página do jornal todos os dias. Eu trabalhava de 6 da manhã às 2 da tarde no Sport TV e de 2 da tarde até a hora que fosse pra fechar uma página por dia no jornal. Acontece que a Espanha perdeu na fase de grupos, foi embora e o AS só ficou com 4 pessoas na Copa do Mundo fazendo o resto da cobertura e eu fui uma delas. E eu acabei cobrindo todos os jogos no Maracanã, inclusive a semifinal, a final. Em vez de fechar 2 páginas, estava fechando 4, 5, 6 páginas por dia. Quando eu voltei, o diretor do jornal quis falar comigo, falou assim, poxa, quem é o estagiário que estava fechando 6 páginas por dia de jornal? Contei a minha história para ele, contei por que eu estava morando na Espanha, contei, sabe, por que eu tinha escolhido o AS, por que eu queria minha carreira no jornalismo esportivo. E, cara, o fato de eu ter trabalhado no Sport TV, eu acabei conhecendo o André Rizek nessa cobertura da Copa do Mundo, ele gostou do meu trabalho. 2 meses depois, me chamou para ser uma espécie de correspondente do Redação Sport TV aqui da Espanha com eles. Então, eu fui efetivado no AS, comecei a trabalhar entrando no Redação Sport TV para falar de outros esportes, para falar de futebol, basicamente. Fiquei 8 anos trabalhando no AS, nunca saí do Sport TV depois disso, do Redação Sport TV. O André Rizek foi para outro programa. O Marcelo Barreto, que eu já conhecia antes, voltou para o Redação Sport TV e foi um grande defensor do meu trabalho nesse período todo. E há 2 anos, a Reuters precisava de um correspondente internacional em Madrid. Eles gostaram de mim, resolveram que ia ser eu. E hoje eu sou correspondente da Reuters na Espanha e na Península Ibérica, na Espanha e Portugal. Continuo trabalhando para o Sport TV. Fui contratado para fazer o podcast em espanhol da NFL, da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Faço entradas ao vivo para Sky Sports inglesa. E fui contratado para o programa de debates matinais da Rádio Marca, que é o programa de maior audiência na Espanha nas manhãs. Claro, passaram 12 anos, mas assim, hoje em dia as pessoas me veem ao vivo no Redação Sport TV, né, de manhã, entrando na televisão do Brasil, me veem na televisão inglesa, me escutam na rádio da Espanha e não sabem que, poxa, os primeiros 5 anos, basicamente, dessa minha vinda pro Brasil, foram esse perrengue. Foram pagar dívidas, foram viver, sabe, sem passar férias, sem poder viajar. Eu fiquei 6 anos sem ir pro Brasil porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem pro Brasil. Mas, no fim das contas, deu certo, graças ao fato de que minha mulher segurou a barra de casa durante tantos anos. E hoje em dia, eu consegui me transformar, cara, numa referência de jornalismo esportivo, sendo brasileiro, morando na Espanha. Essa é a minha história de superação, entre aspas, né? Que de superação não foi nenhuma, né? Poxa, um privilegiado, morando na Espanha, sendo casado com uma médica. Mas, poxa, dentro da minha realidade, dei 5 passos para trás para dar hoje 50 passos para frente.
Quando eu perguntei no Twitter sobre histórias de dar passo atrás na carreira, eu não imaginei que o Fernando, um jornalista renomado, fosse me mandar uma DM querendo contar a história dele. A gente já gravou um outro podcast juntos no passado, por isso que o Fernando me segue aí e acabou vendo esse post. Mas, Fernando, muito obrigado, cara, por ter compartilhado aí essa história. Muito legal mesmo, cara. Tenho certeza que o pessoal gostou também. E agora a gente vai começar a ouvir histórias de pessoas da área de tecnologia. Primeiro, a Isabelle, que hoje é desenvolvedora, tá num cargo bom e legal, mas teve que dar algumas voltas aí, passo atrás, antes de chegar nesse momento que ela está agora. E algum tempo atrás, eu tive que dar o meu passo para trás para conseguir mudar de carreira. Eu trabalhava em telemarketing, já fazia 4 anos e meio que eu estava em telemarketing. Passei por vários setores, eu já não estava aguentando mais, eu tive um burnout e eu tinha que sair. Não era muito uma escolha, então eu precisava pedir demissão, senão eu realmente ia surtar dentro da empresa, literalmente. E em um desses surtos eu pedi demissão e saí de um salário ok, né, para quem morava sozinha. Eu ganhava ali mais ou menos R$1.500. Não era muito dinheiro, mas era um dinheiro bom que me sustentava. E eu fui ser estagiária. E nesse estágio eu comecei ganhando R$800. E foi bem difícil pra mim, porque só o meu aluguel era 600. Então me sobrava R$200. E com esses R$200 eu não conseguia pagar o restante das minhas contas. Muito menos comer durante o mês e etc. E eu já fazia faculdade nessa época. E foi bem difícil. Eu lembro que eu passei 6 meses aí numa dificuldade enorme. Eu usei todo o meu cheque especial possível, eu me enrolei muito em cheque especial e depois de 6 meses tinha pelo programa da empresa mesmo, depois de 6 meses a gente passava a ganhar 1.000 e aí depois era 1.300 e aí ia subindo um pouquinho. E eu lembro que quando chegou em 1.000 eu pensei, nossa, agora vai dar uma aliviada, né? E na verdade não, porque 1.000 também não cobria as minhas contas, porque na verdade aquele R$1.500 era que cobria a minha conta. Mas ali eu tava muito mais feliz, porque eu ainda não tava no cargo ideal que eu queria. Eu fui ser suporte, mas era um dos passos que eu precisava dar para me tornar desenvolvedora de software. E junto com isso, eu vendi muito docinho e fiz muita grana extra por fora do trabalho para conseguir dar conta e conseguir pagar minhas contas. E enquanto isso, eu ainda estava estudando programação, estudando, né, na faculdade. E depois de mais ou menos 2 anos sendo estagiária, passando por diversos salários, finalmente eu consegui me tornar uma desenvolvedora de software, consegui o meu cargo, consegui trabalhar como CLT e consegui um salário que cobrisse as minhas contas, que de início foi R$2.000, mas foi muito bom. Eu consegui um alívio de ter chego realmente aonde eu queria, que era ter me tornado uma desenvolvedora de software. E desde então eu não me arrependo desse passo para trás que eu tive que dar. Muita gente me chamou de louca na época porque eu saí para ganhar basicamente metade do que eu tava ganhando, basicamente sem nenhum benefício, né? Foi bem difícil, mas não me arrependo de nada. E hoje eu já tô há basicamente aí 4 anos. A pandemia me confundiu um pouco, mas faz mais ou menos 4 anos que eu sou desenvolvedora de software. História legal também. Obrigado, Isabelle, por compartilhar aí com a gente. Sucesso. A próxima história que a gente vai ouvir é do Alisson Paz. O Alisson é cientista e pesquisador, faz um trampo muito, muito legal mesmo. E ele também é co-criador lá do canal Programação Dinâmica junto com a Kizzy Terra. Vamos lá, vamos ouvir a história do Alisson. Em 2015, eu tinha acabado de me graduar em Engenharia de Computação no Instituto Militar de Engenharia. Eu tinha uma carreira mesmo, né? Seria militar de carreira, eu era primeiro tenente do Exército. Então eu ganhava ali cerca de R$8.000 naquela época. Tinha estabilidade, tinha uma estrutura de saúde própria, né? Tinha um certo status também, né? Inclusive, se continuasse na carreira, conseguiria chegar pelo menos até coronel ali em uns 30 anos. E poderia também ascender até general, enfim, dependendo da carreira que eu tivesse. Mas eu optei naquele momento por abandonar tudo isso e fazer um mestrado. E essa foi uma decisão assim, bem inusitada ali para as pessoas que estavam acompanhando na época, porque embora tivessem várias pessoas que queriam sair do exército ali, né, na minha turma, tiveram outros colegas que tomaram essa decisão, existia uma multa que a gente tinha que pagar pelo investimento na nossa formação, e era um valor bem alto, assim. Então a minha multa foi R$150 mil, aproximadamente. Você tem que pagar isso, é um boletão, né, não uma coisa parcelada, assim, que nem um FIES. Você recebe realmente uma guia de recolhimento da União com um boleto, assim, para você pagar à vista, né, aquele valor que, foi investido em você ali parceladamente, né. Então, enfim, discutível. Mas o fato é que essa
essa multa, ela dava um certo medo, né, nas pessoas, assim, que queriam sair. Muitas vezes as pessoas estavam procurando sair, então, para ganhar um salário maior, ou ter uma perspectiva, enfim, de ganhar algo mais ali no curto prazo, para conseguir pagar isso. Na verdade, eu saí para ganhar muito menos, né, então eu fui realmente bolsista do CNPq, recebendo R$1.500 ali durante o período do mestrado, mas foi uma decisão que eu tomei, assim, bem convicto mesmo. Eu estava realmente insatisfeito no lugar que eu estava, embora eu não tivesse a ideia de ser um cientista naquela época, eu não tinha ainda caído a ficha para mim de que essa era a minha vocação realmente. Eu queria fazer um mestrado, que eu queria me especializar na parte de computação gráfica para voltar para a indústria em termos de jogos, realidade aumentada, realidade virtual, coisas que eu sempre tive interesse. Então, embora não tivesse essa visão de ser um cientista, é o caminho que realmente fazia sentido para mim e foi um momento que eu fui muito feliz. Então, apesar das dificuldades financeiras, tinha essa dívida, tinha a redução de salário substancial. Isso era um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, né? Meus pais também não tinham como me ajudar. Na verdade, eu, como primeiro tenente do exército, já ganhava mais do que os meus pais. E o meu pai, ele é militar da marinha, né? Mas eu tinha um posto superior, né? Meu pai entrou como marinheiro mesmo e eu tive a oportunidade de começar ali como oficial. Já tinha 8 anos como militar, mas eu enxergava que não era o que eu queria fazer. Então teve essa dificuldade financeira, mas foi um período que eu me senti muito feliz mesmo de estar fazendo o que eu estava fazendo ali, de estudar, de estar me aprimorando, aprendendo outras coisas e ter uma perspectiva de carreira diferente. Eu acho que esse passo ele foi, assim, realmente um ponto de inflexão na minha carreira. Consegui juntar o dinheiro, eu já tinha ali cerca de 40 mil, mais ou menos, quase 50 mil reais que eu juntei com o meu salário mesmo, né, do exército, assim, no momento que eu fiquei já pensando que eu queria sair e tal, que eu estava insatisfeito. Mas ainda faltava ali pouco mais de 100 mil reais, né? E felizmente, ao longo do período do mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar assim como freelancer, né, com programação. Embora não tivesse no hype que está, né, hoje em dia, ali na época de 2015, 2016, já tinha várias pessoas que tinham interesse, né? Eu fazia aplicativos móveis, esse tipo de coisa, tinha experiência com Android, com iOS. E também tive a oportunidade de vencer um edital de aplicativo de utilidade pública, né, que o Ministério das Comunicações tinha lançado. Nesse edital, o valor do projeto era 50 mil reais, né? Então eu consegui ali em 2 anos mais ou menos, que foi o período, porque assim, rola um processo administrativo, né, para te cobrar o valor, que você pode, enfim, fazer algumas perguntas e tal, mas não resolve muita coisa, assim, o pessoal basicamente ignora o que você fala e fala, paga essa GRU aí, e aí ao fim do processo você tem que pagar mesmo, né, ou então eles vão te botar na dívida ativa e tem uma série de complicações para a vida, né. Mas aí então, ao final do mestrado, esse processo chegou ao fim e eu tinha ali cerca de 100 mil reais para pagar e consegui pegar um empréstimo dos outros 50 mil e fiquei pagando durante alguns anos essa dívida, né? Mas, enfim, depois que eu terminei o mestrado, eu consegui ter um salário, né, razoável, até maior do que eu recebia no exército. Curiosamente, eu fiz uma decisão parecida, né, mas com menos risco dessa vez, ali em 2020, né, 2019 para 2020, quando eu decidi que eu queria fazer um doutorado. E aí sim, eu já me enxergava como cientista, entendia que eu queria realmente fazer pesquisa, seja na academia ou na indústria, mas o meu objetivo realmente era contribuir com o mundo com pesquisa. Eu faço um doutorado hoje em dia sem bolsa, né, porque a bolsa te exige dedicação exclusiva e os valores são muito baixos, né. Quando comecei ali em 2020 era R$2.200, agora teve um aumentozinho aí para 3.000 alguma coisa, mas eu apostei que eu conseguiria profissionalizar, né, e rentabilizar o canal do YouTube, né, o canal Programação Dinâmica, que eu vinha já conduzindo com a Kizzy, né, a minha esposa, ali desde 2019. E assim, infelizmente as coisas deram muito certo, né. Em 2020 a gente participou de alguns concursos importantes, inclusive o maior evento de marketing de influência do Brasil ali foi o Pix Summit, e a gente venceu o Creators Pitch. Isso nos colocou assim numa posição de destaque assim para marcas. A gente começou a fechar alguns contratos e também paralelamente, né, podia dar aula, produzir material didático, né, utilizar os conhecimentos realmente que eu tenho de toda essa bagagem técnica, né. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio de 6 meses ano passado lá nos Estados Unidos, no Reality Labs da Meta, né, trabalhando com as coisas que eu tenho interesse, né, de realidade aumentada, realidade virtual, toda essa questão de metaverso, ganhando bem, né, e fazendo pesquisa, que é o que eu me propus a fazer, né, que eu gosto de fazer. Então assim, eu realmente me sinto bem realizado. E eu acho que foi muito importante para eu tomar essas decisões e me sentir satisfeito, assim, né, feliz. Eu, primeiro, ter a consciência de que eu sou o meu maior ativo. Então, eu não tenho muito apego, assim, a essa questão de, o cargo, o salário, assim. Eu quero viver bem, né, estar satisfeito, estar feliz com o que eu tô fazendo. E eu entendo que eu que tenho as possibilidades de tomar essas decisões, de fazer essas coisas. E à medida que eu vou ganhando conhecimento, enfim, aprendendo coisas, ganhando experiência,
experiências, essa minha capacidade cresce, assim, né? Então eu sou o meu maior ativo e eu também não ligo muito pro que as pessoas pensam, assim, desse tipo de decisão, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas sentem pressão, né, da família ou de outras pessoas próximas, principalmente quando você tá no emprego público, assim, né? Você vai largar o certo pelo duvidoso, ou enfim, estabilidade, pensa bem, não sei o quê. Cara, a vida é sua, assim, né? Então, assim, tô vivendo, tinha consciência de que eu não estava satisfeito naquela situação e eu queria mudar para uma situação em que eu me sentisse feliz. E, enfim, apesar das dificuldades financeiras daquele período, foi um período que eu me senti bem realizado e foi, assim, crucial para que eu chegasse no momento que eu tô hoje, né? Que, inclusive, tem uma profissão que jamais poderia ter imaginado, né? YouTuber. É uma coisa que era impensada antigamente, né? Muita coragem do Alisson de largar uma carreira sólida aí no exército, né, que dá tantas coisas boas financeiras e tanta segurança no futuro, né, para uma coisa que era incerta na época, mas que acabou se transformando numa coisa que fez ele ser muito mais feliz e hoje construir essa carreira tão legal que ele tá construindo. Muito, muito legal mesmo, Alisson. Obrigado por ter mandado sua história aqui, cara, e muito, muito sucesso aí para você. Vamos agora ouvir a história aí de uma amiga minha, Priscila Sonesso, que trabalhou comigo na Kaelon, e tem uma história um pouco diferente para compartilhar nesse sentido de dar o passo atrás. Ela foi impactada por um movimento de demissão em massa. Eu acompanhei tudo isso, eu olhei para tudo isso, senti uma certa ansiedade em relação a esse movimento e em janeiro de 2023 eu fui uma das impactadas por um movimento como este. Do momento que essa call de 2 minutos, esse telefonema de 2 minutos que mudou meu início de ano acabou, até os 2 meses que se sucederam a este evento, eu ativei o modo busca incessante por uma nova oportunidade. Juntamente, óbvio, com a revolta, a sensação de não saber como que vão ser os próximos meses, como que a gente vai cumprir com as responsabilidades, foi realmente angustiante, né? E finalmente, depois de muitas entrevistas, mais de 30 para ser bem exata, eu recebi uma oportunidade em um local. Como eu sempre quis trabalhar nessa empresa, a proposta do produto era desafiadora e eu gostei muito das pessoas com que eu conversei no processo. Eu topei sem pestanejar e, de verdade, eu não me arrependo. Nestes 2 meses que eu tô trabalhando nessa empresa, eu tenho me sentido bastante desafiada, eu não tenho visto este passo como algo negativo em termos de skill e carreira. Eu tenho desafios diários similares aos que eu tinha na outra empresa em termos de responsabilidades e o que é cobrado. Claro que nem tudo são flores, né? E com este passo para trás, as condições financeiras mudaram. Nós estamos nos readequando financeiramente, eu e minha noiva, uma série de pontos, cortando alguns custos mesmo, e vejo que essa situação ela vai melhorar no próximo ano, nos próximos meses. A gente tem se planejado para isso, sabendo que uma situação de demissão em massa nunca é positiva para quem é afetado e toda a carga emocional e cognitiva que isso gera, tanto quem foi afetado por isso, que é o meu caso, quanto das famílias que convivem com esta pessoa, né, minha noiva, meus pais, meus amigos. Eu passei a ressignificar a minha relação com o trabalho e, de certa forma, isso também me fez ressignificar a minha vida como um todo. Então, o tempo que eu dedico ao trabalho não tem que ser o meu tempo inteiro. A minha saúde, ela não pode ser negligenciada, eu preciso olhar para isso. Não vou ter saúde se eu ficar só trabalhando. Tempo de qualidade com a minha noiva, com os meus amigos, com os meus pais, com os meus familiares. E eu passei também a valorizar cada coisa sem que necessariamente tudo fosse sobre o trabalho, sobre a minha carreira ou sobre meus estudos. Eu voltei a tocar violão e cantar, eu voltei a cozinhar, que eu adoro fazer essas duas coisas, assistir mais série. Tempo de ficar no sofá jogado, até fazer um passeio mesmo. E eu tenho até visto se de repente, quem sabe, não surge alguma fonte de renda extra, seja com a música, seja com a cozinha, não sei. E eu tô bem contente com esse não sei. E é um processo. Eu tive sim esse passo que por muitos pode ser visto apenas como regredir na carreira e se você falasse comigo meses atrás, eu veria dessa forma. Mas eu tenho encarado como uma possibilidade de me reconectar com o que realmente importa. Que no fim do dia é como a gente se sente, como a gente se porta para os outros e como a gente se comporta e cuida da gente mesmo. Então, esse passo para trás, ele mudou sim tudo, mas talvez eu tenha tentado olhar que ele não mudou tudo para uma maneira ruim. Talvez ele esteja tentando me ensinar alguma coisa que eu não entendi totalmente ainda, mas eu tô bem disposta a entender melhor.
Eu falei que a história da Priscila era um pouco diferente, porque se a gente comparar com as que a gente já ouviu até agora, onde as pessoas tiveram os seus passos atrás há um tempo maior e já conseguiram se recolocar e estão numa situação até melhor do que elas estavam antes, a Pri passou por essa situação recentemente, né, e foi um passo atrás não intencional, não escolheu sair do emprego que ela estava, foi uma coisa que aconteceu, e esse passo atrás, ele nem sempre é uma coisa que a gente quer. Às vezes acontece como foi no caso dela, ela já conseguiu se recolocar. Financeiramente as coisas estão diferentes, mas é legal que ela trouxe essa perspectiva que ela tá olhando diferente pra sua vida e vendo o que faz mais sentido pra ela, que é uma coisa legal. Eu achei bacana. Obrigado por compartilhar esse ponto de vista, tá, Pri? Vamos ouvir a história então da Ana Paula Gaspar, que é especialista em tecnologia educacional e mora aqui no ABC Paulista, em São Caetano do Sul. Em 2016, eu fui convidada a fundar uma escola do zero, uma escola inovadora, baseada em projetos, com alguns pilares de inovação bem importantes. Foi um divisor de águas na minha carreira, porque criar uma escola do zero é tão ou mais emocionante e impactante do que criar uma empresa ou uma startup. Eu já tinha tido a experiência de criação de uma startup, então foi uma experiência muito rica e muito importante para mim. Durante 2 anos eu atuei na posição de coordenadora de tecnologia nessa escola. Inclusive a computação, a programação e o pensamento computacional eram um dos pilares e eu cumpria esse papel de pensar um currículo de tecnologia e trabalhar nesse projeto. Eu estava muito feliz, era uma cidade do interior aqui em São Paulo e a minha qualidade de vida lá era gigantesca. Eu visitava muito São Paulo, capital, para fazer diferentes treinamentos, formações e oportunidades de desenvolvimento pessoal. Em uma dessas visitas a São Paulo, capital, eu conheci o meu atual marido e a gente namorou à distância por um tempo, cerca de 7 meses, mais ou menos. A uma certa altura, a gente pensou muito juntos. Ele tinha uma atividade profissional que não permitia ele se mudar. Ele tinha uma loja, um comércio de rua, de varejo, assim, no centro da cidade. E eu tinha mais flexibilidade nesse caso e eu decidi me mudar. E foi muito desafiador para mim o passo atrás. Não foi só salarial, porque eu tive uma perda de quase 50% salarial. Não total, mas porque o custo de vida em São Paulo, capital, é muito mais caro do que no interior. Foi isso. Eu vim e eu larguei esse lugar de fundadora, né, e de coordenadora, de uma posição de coordenação para atuar num outro projeto em São Paulo, capital. No começo foi bem difícil, até porque eu tinha muita vontade de voltar para São Paulo, então eu analisei diversas oportunidades, mas eu peguei uma oportunidade que parecia interessante, mas com certeza se eu tivesse esperado mais tempo eu poderia ter tido uma outra, mas realmente cuidar da relação, investir em estar na mesma cidade que ele na época era uma coisa super importante para mim, então eu fiz isso. Foi muito desafiador quando eu cheguei, pensar em como mudar de posição com todas essas questões. Foi complicado, mas eu acabei tendo esse propósito maior que era a minha relação e o meu relacionamento com essa pessoa que eu estou muito feliz com ela até hoje. Bom, enfim, eu acho que eu superei tudo isso acreditando no meu potencial e no meu talento. Eu acho que eu nunca duvidei de tudo que eu era capaz e de que aquilo que eu estava fazendo não era um sacrifício necessariamente, porque eu acho que é um complicador ser mulher, porque historicamente, socialmente, culturalmente são sempre as mulheres que estão abrindo mão da carreira em nome da família, em nome dos filhos, em nome do casamento. Então, isso para mim também era uma questão, mas eu estava muito segura de porque eu estava fazendo isso. Nós tínhamos e nós temos projetos de vida e isso foi muito bem conversado, mas eu acreditava muito no meu potencial profissional e também na minha vontade de estar junto dessa pessoa. Também não acho que é sempre assim, não acho que é uma receita de bolo, foi como aconteceu comigo, mas no meu caso foi muito bom. Teve um final feliz, porque essa passagem por essa empresa para a qual eu fui depois me abriu muitas outras portas. Foi incrível retornar a São Paulo, estar conectada profissionalmente em outras oportunidades, viver a relação como eu queria viver, bem mais perto, e não à distância. Para mim, no final, valeu muito a pena. Acho que as trajetórias de vida das pessoas são bem menos lineares do que a gente pensa. Eu não acho que é um passo atrás, eu acho que é aquela metáfora do pulso, né? Quando a gente vê aquele pulso que sobe e desce, e quando ele está super estável é porque você morreu. Então, acho que a vida é um fluxo. A gente tem outra metáfora importante que é das estações, então vai ter momentos que muitas folhas vão cair
isso vai parecer passo atrás, mas na verdade é só um outono e logo em seguida vem o inverno, mas logo em seguida também vem uma primavera e um verão. E a vida é isso. Então acho que foi super importante para mim. Valeu cada segundo, valeu cada dia que eu tive a certeza que eu fiz a decisão correta. Que legal, Ana, que deu tudo certo aí entre você e seu marido e também na sua carreira. Sucesso em tudo. A próxima história que a gente vai ouvir é do Bruno Rocha, que é Principal Engineer na Red Hat, criador no canal Code Show. Ele mora em Portugal hoje. Em 2008, eu já atuava como programador há algum tempo e eu fui trabalhar numa empresa de médio porte, atuando como programador sênior, aonde eu tive aí um papel de liderança, a gente formou lá novos times, eu ajudei a fazer contratação de pessoas e tomar as principais decisões técnicas. E, naturalmente, eu acabei me tornando ali o líder técnico daquele time, né, daquele projeto, e eu atuei nisso durante 2 anos. Eu gostava bastante, a gente tinha muito desafio diferente, então eu tive a oportunidade de trabalhar com linguagens de programação diferentes, com plataformas diferentes, cada dia, cada projeto era um desafio novo, e era isso que me dava motivação de trabalhar, ter que aprender coisas novas, fazer cursos, entender como aquela complexidade toda funcionava, era o que me motivava a continuar fazendo. Então, é o que a gente chama de escovador de bits, né? Para mim era bem interessante, eu sempre gostei dessa parte de estar com o terminal fazendo código. Só que depois de 2 anos fazendo isso e tendo me tornado naturalmente o líder técnico ali daquela empresa, eu comecei a sentir a pressão social. Então, as próprias pessoas que trabalhavam comigo, quanto as pessoas da família, pessoal da comunidade, começavam a me fazer perguntas do tipo: e aí, quando que você vai se tornar gerente? Será que você vai programar para o resto da vida? Como que você se vê quando você tiver 40 anos? Você vai querer continuar sendo programador e ganhar o salário de um programador? E aquilo sempre me deixava com uma interrogação na cabeça, e chegou uma hora que eu acabei cedendo. Até porque, na empresa que eu trabalhava, não tinha uma perspectiva diferente de carreira. A carreira era programação, ou então você podia ir para um cargo de gerência. O passo que você podia dar para elevar de nível, elevar de cargo, elevar de salário, era partir para o nível de gerência. Eu acho que isso era mais ou menos que padrão no mercado como um todo. Então, eu cedi à pressão social. Em 2010, a gente viveu aí o hype das metodologias ágeis e eu fui fazer treinamentos aí de Scrum, tirei ali as certificações de Scrum Master e um monte de outras coisas relacionadas que eu nem lembro. E quando uma vaga de gerência abriu na empresa, eu decidi voluntariamente chegar lá e pedir a promoção. Eu disse: olha, eu quero agora assumir essa vaga de gerência, que eu já estou aqui fazendo 2 anos o que eu estou fazendo, tá todo mundo dizendo que eu preciso ser promovido, e é isso. Eu voluntariamente consegui a promoção, né? Tinha um bom relacionamento na empresa, eles me deram a vaga e eu assumi. Foram 6 meses que eu atuei como gerente, não foi de todo mal, a gente conseguiu fazer muita coisa interessante, só que eu não estava feliz, porque o que me brilha os olhos são as decisões técnicas, são os desafios técnicos, a parte de arquitetura e a parte de código mesmo. E quando eu comecei a atuar como gerente, eu não podia mais dedicar tempo àquilo. O meu relacionamento com as pessoas do time, né, com as pessoas técnicas, mudou bastante e eu comecei a ficar infeliz. O meu salário tinha dobrado, então financeiramente eu estava legal, meu cargo era maior, então tudo isso estava interessante, mas eu não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo e eu decidi que não dava mais para continuar. Só que eu não tinha mais condições de continuar na mesma empresa, porque não dava para eu voltar para o time técnico, porque o meu salário tinha dobrado, né? Então agora eu teria que entrar como programador por um salário um pouquinho menor, na verdade metade do salário praticamente. Já tinha outra pessoa fazendo o cargo de liderança técnica, não dava para eu simplesmente ir lá e voltar para onde eu estava, então eu simplesmente pedi demissão e voltei para o mercado de trabalho. Eu fiquei uns 3 meses só estudando, eu tinha uma certa reserva para fazer isso, eu tirei certificação aí em uma plataforma de desenvolvimento bastante interessante para o mercado na época, e depois desses 3 meses estudando, eu consegui um emprego voltando a ser um programador sênior e ganhando metade do salário que eu ganhava como gerente. Então, para muita gente foi um passo atrás, as pessoas até diziam: nossa, mas agora você vai voltar atrás, por que você não tenta ser gerente em outra empresa e tal? Mas eu percebi que eu não tinha soft skill necessária para fazer aquilo. Eu atuei durante bons anos aí como programador, sem ter perspectiva de crescimento de carreira. Eu passei a não me preocupar com isso e focar naquilo que me fazia feliz, que era o desafio técnico, sempre buscando melhorar, claro, de posição, de salário, mas sem me preocupar tanto com o plano de carreira. Até que o mercado, né, acho que a nossa indústria no geral
legal, começou a perceber que precisava de um plano de carreira diferente, porque não era todo mundo que ia conseguir virar gerente, e a gente começou a ouvir a falar sobre a carreira em Y, né? Então eu tive muitos anos atuando como programador sênior e só recentemente que eu consegui uma promoção dentro da linha técnica, digamos assim, me tornando um principal engineer. Hoje eu atuo na parte técnica, ainda faço código, fico boa parte do meu dia no terminal, revisando pull request, enviando pull request, mas uma parte do meu trabalho é a parte de liderança, onde tem mais envolvido aí comunicação e decisões de arquitetura referente aos projetos, que não é mais um, são vários projetos que eu trabalho. Acho que a minha decisão lá em 2010 de deixar de ser gerente, de cortar o meu salário pela metade e dar um passo atrás foi acertada, porque se eu tivesse continuado, provavelmente eu teria desistido, talvez da indústria de software, que é uma coisa que eu gosto bastante de atuar como programador, e hoje eu vejo que é possível você ter uma carreira 100% técnica se você focar nas skills e também ir para os ambientes que te dão essa oportunidade, procurar as empresas, as comunidades que te dão a oportunidade de crescer fazendo aquilo que você gosta. Então, foram vários passos atrás que eu dei em 2010 para chegar hoje onde eu tô como principal engineer em uma das principais empresas de software aí do nosso cenário. É muito legal ver que as empresas estão mudando a mente com relação à carreira das pessoas e que gestão não precisa ser necessariamente o tipo de trabalho que alguém tem que ter para crescer. Valeu, Bruno. Acompanha o trabalho do Bruno lá no YouTube, o link pro canal dele tá aqui na descrição do episódio. A próxima pessoa que a gente vai ouvir é o Pedro Teixeira. Ele é lá do Rio de Janeiro, hoje é Tech Lead, mas tem 2 histórias de passo atrás para contar que eu tenho certeza que vai ter bastante gente que vai se identificar. Cara, foram esses 2 casos onde eu tive que dar um step down, né, na minha carreira. O primeiro foi quando eu tava começando os passos para desenvolvedor. Eu tava muito perdido e eu já codava, já era desenvolvedor. E aí eu tinha muito aquilo de conhecer muitas coisas antes de eu decidir o que eu queria, né? Então, como eu tava no início da carreira de desenvolvedor, eu dei um step down e aí eu virei técnico de telefonia. Então eu fui cabear, passar cabo subterrâneo, cabo poste e tal, para conhecer uma outra parte de tecnologia que eu não conhecia. Então esse foi meu primeiro step down, porque eu precisava manter um trabalho, lógico, né? Então não tinha tempo como aprender, estudar, fazer as coisas que eu precisava para virar um programador mais sênior, mais pleno. Então eu precisava de emprego e aí surgiu essa oportunidade. Então foi um step down, né? E claro que não deu muito certo, eu não tinha as skills para aquilo, não foi legal. E o segundo agora foi recente, né? Eu tava trabalhando como tech manager numa empresa, então tecnicamente é um cargo superior ao que eu tô hoje, que é tech lead. E aí eu dei um step down porque eu identifiquei que existiam lacunas, cara, de conhecimento em mim, principalmente de conhecimento formal, né? Como as pessoas falam por aí, que seria aquele conhecimento mais voltado para não para gestão de projeto, não para essa questão de casca de vida, sacou? Mas uma questão mais de conhecer a forma que se fala, a forma que se porta, saber como gerentes falam, como gerentes comportam. Também faltava em mim um conhecimento disso, né? De gestão estratégica, entre outras coisas. E aí eu voltei, dei um step down para tech lead, para ficar mais perto do código enquanto eu buildava essas skills em mim, sacou? Eu sinto que elas nortearam os meus avanços. Então, quando eu decidi dar um step down para virar um técnico de telefonia, eu fui trampar na rua, né? Então, trabalhei na rua, conheci pessoas que eu jamais teria conhecido se eu tivesse seguido a área de tech. Isso, inclusive, me deu maior capacidade de troubleshooting, maior capacidade de resolver problemas, mais resiliente que a média por conta disso, sacou? Então, assim, algumas coisas que a gente passa servem para engrandecimento próprio. Então, eu lidei muito com pessoas de outro setor, pessoas, inclusive, a gente comenta sobre privilégio, né? Pessoas que talvez tenham um nível menor de privilégios do que a gente na vida hoje, e foi muito importante para o meu crescimento pessoal. E na segunda parte agora, cara, assim, eu tô numa empresa onde era um escopo totalmente diferente da outra que eu trabalhei, então eu aprendi agora a ter mais paciência, eu sou um cara mais focado, eu tô conseguindo planejar a minha carreira, coisa que eu nunca fiz na minha vida, sacou? Então sempre fui saindo de um emprego, entrando em outro, nunca pensei em planejamento, nunca pensei nos próximos passos, nunca pensei em aposentadoria, nunca pensei em investimento, e hoje eu tô pensando nisso. Então, assim, eu acho que se um dia alguém se perguntar se deveria dar um passo atrás pra poder ir com calma, planejar o passo à frente, mano, faça, assim, sacou? Pelo menos na minha experiência pessoal foi vital. Sem isso, provavelmente não estaria onde eu estou hoje, não faria as coisas que eu faço hoje, entendeu? Do jeito que eu faço. Muito obrigado, Pedro, por compartilhar, e muito legal ver que você conseguiu preencher esses gaps e conseguiu entender que você tinha uns gaps aí, né, mais recentemente. Às vezes é difícil a gente identificar isso na hora, né, mas legal que você percebeu e que tá indo na direção certa agora. Obrigado, cara. A próxima história é da Michelle Alves, que é Tech Recruiter e mora em Porto Alegre.
entre 2016 e 2018, eu acredito que eu tive uma das fases mais desafiantes da minha carreira, com a questão de, nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo as escolhas assertivas pro que eu quero? Eu atuava como RH generalista numa empresa de marketing digital aqui do sul do país, e eu fui desligada por questão de orçamento ali início de 2016, no meio de uma crise econômica também, ali de 2014, 2015. Fiquei com muito medo, né? Como ia ser essa recolocação. Por ser generalista, achei que ia ser mais rápido, mas não foi tão rápido. Eu fiz 43 entrevistas, que todas foram não, né? E poucas foram com feedbacks do porquê não. E levou aí quase 3 anos para uma recolocação de um emprego efetivo. Muitas pessoas me perguntam se eu tava escolhendo emprego, se eu tava sendo muito seletiva, né? Na minha escolha. Na verdade, não. Eu me inscrevi desde vaga de nível de assistente, só não me inscrevi para estágio porque eu já estava formada na graduação. O que eu percebo, assim, é que quando tu tá no momento de desemprego, eu, no meu caso, eu não tinha uma reserva financeira por mais de um ano, então até um ano eu consegui segurar uma reserva minha, pessoal, financeira, e depois o meu companheiro aí que segurou as pontas, né, nos quase um ano e pouco. Dentro dessa jornada de busca desses 43 processos seletivos formais com feedback negativo, o que eu mais percebi é que eu tava num momento de carreira que eu não era mais uma junior, eu já era uma pleno para sênior, né, na seleção tech, e muitas empresas que eu me candidatava até para vaga mais generalista ou de outros segmentos que não era tecnologia tinham um certo preconceito com isso, no sentido de achar que eu não ia ficar muito tempo, e até poderia ser, mas eu precisava trabalhar, pagar as contas, né, como qualquer brasileiro aí, e, né, enfim, ouvinte aqui do podcast. E aí, dentro dessa busca, meu último cliente foi meu empregador efetivo. Foi uma empresa aqui do Sul, um grupo, um hub de tecnologia, no qual eu prestei serviço como freelance para seleção tech dentro de setembro de 2018 até janeiro de 2019. O que chamou atenção na prestação do meu serviço foi que eu peguei as vagas mais complexas de liderança técnica, de full stack, back-end, e eu consegui fechar com profissionais de mercado a nível nacional, algumas delas, né? A gerente da área ficou muito encantada com minha prestação de serviço, achou que foi um pouco além do que tinha sido contratado e conseguiu, dentro ali da avaliação, da expansão também do time dela, uma vaga efetiva para me efetivar como ali colaboradora, né, da empresa. Foi isso em fevereiro de 2019, aí eu consegui meu emprego efetivo que eu estava buscando desde janeiro de 2016. Essa jornada de busca não foi nada fácil, muitas dúvidas surgiram, muitas pessoas, principalmente família, amigos, questionando muito se eu tava até tipo, Michele, sai do RH, seleção tech, cara, será que vale a pena? Tenta outra coisa, abre tua empresa. Mas eu, Michele, meu momento de carreira é prestar serviço dentro de RHs internos, né? Eu ainda me vejo muito nessa atuação. Então, por isso que eu não quero empreender e não gostaria. Eu só fui empreender porque foi uma necessidade de poder me virar com os freelancers, ser autônomo, enfim, né? E aí foi um aprendizado muito rico, até do que eu não quero para minha vida profissional. E também eu comecei a fazer reservas financeiras pessoais. Consegui já comprar um apartamento, não à vista, mas dei uma boa entrada. Todo esse aprendizado foi difícil, muito difícil. Recomendo terapia, porque não é fácil lidar com todas essas situações. A gente começa também a descobrir várias questões, o que nos levaram, né? O que nos engajou a motivar. Bem, ficar bastante tempo sem emprego, assim, deve ter sido bastante angustiante, né, Michele? E fico feliz que você tenha conseguido se encontrar e até entendido o que você gostaria de fazer nesse processo, né? Você conseguiu perceber que você tem um perfil para fazer um tipo de trabalho e era isso que você queria fazer, e muitas pessoas devem ter duvidado de você, né, como você falou, e falado para tentar outras coisas, mas muito bacana que você conseguiu se recolocar como você queria e que tá tudo bem agora. Sucesso! A próxima história que nós vamos ouvir aqui é da Paula Moraes, que é desenvolvedora back-end júnior no interior de São Paulo, numa cidade chamada Votorantim. Até dezembro de 2022, eu trabalhava em uma startup como engenheira de dados júnior e eu fiquei nesse cargo por 7 meses. Então fui desligada devido às demissões em massa que ocorreram na empresa. No começo de abril, voltei a trabalhar, agora no cargo de desenvolvedora. E o que eu entendo como um passo atrás que eu precisei tomar, primeiro, a contratação foi com o PJ. Então aquele pacote de benefícios que as empresas costumam ter e que era a minha realidade antes, como o plano de saúde odontológico, cartão flexível, Gympass, entre outros, não existe mais. Segundo é com relação ao salário. Durante a entrevista eu propus um valor e o que a empresa ofereceu tem uma diferença aí de R$1.000 a menos, mas de qualquer forma eu aceitei a proposta porque nesses 4 meses que eu fiquei desempregada, eu percebi o quão complicado o mercado tá para quem é júnior. Além das empresas pedirem muitas coisas de nível pleno, muitas vagas também pediam de 1 a 3 anos de experiência, então eu nem passava nesse primeiro filtro. De mais de 80 vagas que eu
eu apliquei, eu consegui fazer o teste prático para 5 e só 3 eu cheguei a ter uma entrevista com a pessoa recrutadora. Isso fez eu perceber que a situação estava muito delicada e, além disso, me tornar programadora com foco no back-end já é algo que eu queria há alguns anos, quando eu comecei a faculdade. Por N motivos não rolou até então. E o que o Giannis menciona na entrevista sobre os passos que você vai dando ao longo da jornada e sobre dias que você tem sucesso e dias que você não tem sucesso, é muito isso. Eu entendo que eu dei um passo para trás com relação às finanças, mas que dei 2 passos para frente com relação aos objetivos que eu tenho para a minha carreira. Bem, mais uma história de passo atrás involuntário, né? A Paula foi impactada aí também por esse momento meio esquisito que a gente tá vivendo em tecnologia. A gente fala um pouco mais sobre ele no episódio 2, se você quiser ouvir, tá? O fim da bolha em tecnologia. Mas eu fico feliz que pelo menos se o lado financeiro dela não tá como ela gostaria, né? Teve que fazer a troca aí de CLT para PJ. Ela tá trabalhando com algo que ela tava buscando, como ela mesma falou. Então, Paula, eu tenho certeza que daqui para frente você vai se envolver cada vez mais com o seu trabalho, crescer. E logo mais essa questão financeira vai ser uma coisa do passado. Te desejo muito sucesso, Paula. Nossa próxima história é com o Alexandre Costa, também conhecido como Magu. Ele é Cloud Solution Architect na Microsoft, mas teve que abrir mão de algumas coisas para conseguir chegar onde ele está hoje. Durante 9 anos eu trabalhei numa grande instituição financeira e lá eu estava me sentindo muito estagnado. As coisas não estavam acontecendo, as promoções não vinham, eu estava numa área que não estava sendo valorizada e que não tinha muita visibilidade. Eu até tinha entrado num processo para migração de área, mas o processo estava demorando demais e eu acabei fazendo uma viagem para Florianópolis para palestrar no TDC e lá acabei conhecendo uma empresa multinacional que tem especialização em desenvolvimento móvel. Bati um papo com eles no stand, comecei ali um processo seletivo com eles, passei por todas as etapas e praticamente um mês depois dessa palestra no TDC, eu recebi a proposta deles. Só tinham 2 problemas. Primeiro, como na época o trabalho era 100% local, eu teria que me mudar para Florianópolis. E o segundo, a proposta que eles me fizeram era com um valor de 40% menor que o salário que eu ganhava no banco naquela época. Eu fiz várias contas e entendi que se eu quisesse realmente ter uma possibilidade de mudar, eu precisaria fazer esse salto de fé. E eu entendo que a proposta que eles me fizeram, além de estar na época na faixa mais alta de salário que eles pagavam para as pessoas, também era um voto de confiança, porque para quem não sabe, né, eu sou uma pessoa com deficiência, eu era a primeira pessoa com deficiência que eles estavam contratando. Eu fui super respeitado durante todo o processo e não senti em nenhum momento que eu fui tratado diferente das outras pessoas, mas para eles também era uma experiência, né? Só que pelas minhas contas, eu teria um prazo super curto para pelo menos voltar a um valor próximo do que eu ganhava, senão as minhas contas não iam fechar. Na época eu estava um pouco enrolado, então financeiramente era bem arriscado, mas eu entendi que era uma oportunidade importante. Comecei a trabalhar lá, me aprendi demais com as pessoas que trabalhavam lá, interagi com as pessoas e rapidamente me destaquei por esse meu comportamento de compartilhamento de conhecimento, de participação em comunidades. Comecei a incentivar as pessoas lá a participarem tanto de eventos internos e externos. A coisa foi acontecendo, fui reconhecido, recebi alguns aumentos de salário. 1 ano e pouco depois, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses depois, eles entenderam que eles precisavam de um time de gestão intermediário. Praticamente, o time todo se reportava ao VP de engenharia e isso estava complicando muito a parte de gestão de carreira, gestão de pessoas, então foi criada a posição de Chapter Lead e eles começaram um processo seletivo interno antes de procurar alguém no mercado, o que eu já achei super interessante. E quando eu fiquei sabendo, eu me candidatei, mesmo não sabendo se eu estava preparado ou não. E o primeiro feedback que eu recebi, até mesmo antes de começar o processo, é que eles estavam muito querendo que eu participasse do processo, porque eles vinham em mim realmente uma pessoa que tinha um perfil de liderança, que as pessoas respeitavam, que era uma pessoa muito apreciada, né, e muito valorizada dentro da empresa. Fiz todo o processo, acabei sendo promovido a Chapter Lead, assumi um time de 10 pessoas lá no começo, mesmo como Chapter Lead ainda recebi um outro aumento de salário. Saí de lá porque recebi realmente o convite da Microsoft. Eu acredito que se eu tivesse realmente ficado no banco e tivesse lá até hoje, provavelmente estaria realmente com um salário muito maior, mas infeliz pelas atividades que eu estaria fazendo, muito provavelmente sem receber uma promoção, porque era como o processo funcionava, né? Pessoas que trabalham lá hoje dizem que a cultura mudou, que as coisas mudaram. Foi um ponto de virada. Eu sou um profissional completamente diferente
diferente hoje por causa disso que eu fiz. Não foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Durante toda a minha trajetória teve momentos em que eu tive que tomar uma decisão um pouco mais forte. Na primeira vez não deu muito certo, mas tem uma frase do Muhammad Ali que eu gosto muito, que é: numa luta, ou eu venço ou eu aprendo. Isso me ensinou muito nesses processos e espero que essa minha história te empodere a tomar uma decisão e fazer uma mudança na sua vida. Eu conheci o Alexandre em um evento há alguns anos atrás de uma empresa lá em Maringá. A gente se conheceu durante o evento, conversamos, e aí quando eu fui voltar para São Paulo, eu encontrei ele no aeroporto. A gente começou a conversar ali na espera do avião e acabamos sentando juntos. E essa época eu tinha bastante medo de voar, eu tinha síndrome de pânico e ficava bem mal durante voos. E conversando de Maringá para São Paulo com o Alexandre me tranquilizou, ele é um cara muito legal. E eu não esqueço uma piada que ele fez, como ele falou no episódio, né, ele é deficiente visual, ele não vê as coisas. E quando o avião chegou em São Paulo, estacionou e tudo mais, as pessoas começaram a levantar e pegar suas coisas no bagageiro. Eu falei, cara, eu fico ansioso, sempre acho que alguém pode confundir, pegar minha mochila no bagageiro. Ele falou, se você fica, imagina eu que não vejo porra nenhuma. O Alexandre é um cara super espirituoso e tem uma energia incrível, assim, é um cara super legal de se conhecer, de se tomar uma cerveja e de se trabalhar também. Eu imagino que deve ser muito bacana. Alexandre, muito obrigado por compartilhar aqui sua história, cara, e sucesso em tudo. Vamos marcar uma cerveja aí depois. Bom, deixa agora eu compartilhar as minhas histórias. Eu tenho 2 pontos na minha carreira que eu tive que dar passos atrás para dar passos na frente. O primeiro deles é que em 2007 eu decidi me mudar para São Paulo e tentar a vida sozinho como programador aqui. Eu morava em uma cidade do interior chamada Birigui e o meu pai tinha uma empresa lá. Na verdade ele ainda tem essa empresa, uma empresa de software, se chama Sensata. E o meu passo atrás nessa época é porque, assim, eu fazia faculdade de tecnologia lá no interior e eu tinha trabalho garantido na empresa do meu pai, né? Eu era bem privilegiado nesse sentido. Mas só pra constar, quando eu tô falando do meu privilégio, da empresa do meu pai, não pensa no meu pai como o Bill Gates, tá? Era uma empresa pequena no interior, então embora privilegiado, a gente não era rico nem nada do tipo. Só que eu tinha um emprego garantido lá, eu poderia crescer e tomar conta da empresa dele. Mas eu optei em vir pra São Paulo. Meu pai e eu até brigamos na época, porque ele não via sentido em eu me mudar para São Paulo, mas mesmo assim eu vim. Eu vim trabalhar, consegui um emprego relativamente rápido aqui em uma empresa de tecnologia e me joguei nesse mundo de empresas e consultorias aqui em São Paulo como programador. Depois de pouco mais de 7 anos trabalhando como programador em várias empresas diferentes, eu tive a oportunidade de dar aulas na Kaelon, uma escola de tecnologia referência em São Paulo. Eu conto mais sobre essa história no primeiro episódio do podcast Arte de Fazer Tudo Mal Feito. E para fazer essa mudança da empresa que eu trabalhava para ir dar aulas, eu tive que dar um passo atrás, primeiro financeiramente. Então tive que ganhar menos, bem menos do que eu ganhava, quase metade do meu salário. Nessa época eu já tinha uma filha de 6 anos, já era casado e eu também tive que abrir mão de certos horários meus para trabalhar na Kaelon, porque as aulas não eram só na área comercial. Tinha aula à noite, tinha aula de sábado, tinha que viajar às vezes. Nessa época, o meu relacionamento com a minha esposa estava numa outra fase. Fazer essa mudança, ter que ficar em horários diferentes, trabalhando até mais tarde, acabou impactando um pouco a nossa relação na época. A gente chegou a ter algum tipo de desentendimento sobre eu ter que trabalhar muito ou ter que ficar até muito tarde na empresa. E bom, quem tem relacionamento longo sabe que a gente passa por muitas fases. Hoje eu e minha esposa jamais brigaríamos por esse tipo de coisa, tanto que hoje é domingo e eu tô gravando esse episódio do podcast no closet da minha casa e vou trabalhar por mais algumas horas ainda editando esse podcast. Minha esposa tá o quê? Me ajudando, né? Em outra época provavelmente ela ficaria chateada com isso, mas nosso relacionamento mudou. E não só o relacionamento mudou, como a minha carreira como um todo depois que eu comecei a dar aula. Se eu não tivesse dado aula na Kaelon, eu não teria começado a escrever em blog, eu não teria começado a participar de eventos e direcionado a minha carreira para fazer tanta coisa bacana que eu fiz e me encontrar em criação de conteúdo, em developer relations e até tá fazendo esse podcast aqui para você hoje. Se eu não tivesse dado esse passo atrás na minha carreira, com certeza não estaria aqui hoje conversando com você nesse podcast. Eu seria um programador mais ou menos infeliz aí na área, talvez ganhando um bom salário. Não sei se estaria ganhando mais do que eu tô hoje. Acho que não, sendo bem sincero. Eu acho que não. Eu não tinha tanto prazer em fazer esse trabalho como eu tenho fazendo o trabalho que eu faço aqui agora. Então, foi muito bom que eu dei esse passo atrás e eu não me arrependo nada. A nossa última história é do Leonardo, que mora em São Paulo, em Itaquera. Ele tem 21 anos e, bem, vamos ouvir a história dele.
Atualmente eu moro sozinho com a minha mãe, só moro eu e ela, né, no caso. Meus pais são separados desde que eu sou bem nenenzinho, acho que eu tinha 2 para 3 anos, então eu nem tenho lembrança deles juntos. Desde que eu me conheço por gente, meus pais são separados. E eu sempre morei com a minha mãe, sempre foi eu, meu irmão e minha mãe. E meus avós, né, a gente sempre morou aqui na casa deles, que atualmente eu moro, na casa dos meus avós. E basicamente fui criado por eles, né. Minha mãe ficava o dia inteiro trabalhando para ajudar em casa, para criar a gente. Quem cuidava mesmo da gente era meus avós, meu avô e minha avó, por parte de mãe, né? Então, basicamente, eu fui criado por eles. Eu acho que para entrar no assunto do podcast, eu pulo essa minha história ali pro ano de 2018, que foi o ano em que minha avó já era falecida, né? E meu avô acabou tendo 2 AVCs esse ano. Meu avô ainda era vivo, mas nesse ano ele acabou tendo 2 AVCs e ele ficou completamente sem nenhum movimento, né? Sem conseguir falar, sem conseguir comer direito. E pela idade dele acabou sendo irreversível o AVC. Então ele ficou na cama, né? E minha mãe saiu do trabalho para cuidar dele, né? Minha mãe teve que sair do trabalho para cuidar dele. A partir daí foram uns anos bem difíceis, porque acabou que a única renda daqui de casa era a aposentadoria do meu avô, né? Então foi aí que eu comecei a realmente entender como era a minha realidade e comecei a correr atrás de trabalho. Nessa época eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, e eu comecei a ir atrás de biquinhos de garçom, de buffet infantil. Eu comecei nisso. Depois eu cheguei a trabalhar em supermercado, depois eu trabalhei em shopping. Nos anos seguintes, né, trabalhei em shopping, trabalhei em supermercado. E veio o 2020, que foi o ano da pandemia. E bem quando começou o ano da pandemia, assim, que ia começar a pandemia no Brasil, tava nos primeiros casos, meu avô veio a falecer. E nisso que meu avô veio a falecer, acabou meio que a nossa renda, né, que era a aposentadoria dele, mas não foi tão... Minha mãe conseguiu arranjar emprego até fácil, como operadora de caixa, num açougue aqui perto de casa também, e eu comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro esse ano de 2020, porque tava tudo fechando, né, em vez de o pessoal estar empregando, tava mandando embora por conta da pandemia, do lockdown, na verdade. Então eu comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, então basicamente fiquei um ano de 2020 inteiro como ajudante de pedreiro, trabalhando com meu pai e com meu tio também. E no segundo semestre de 2020 foi quando eu comecei a faculdade de tecnologia. Eu tive acesso à tecnologia porque meu tio é dessa área também. Ele me mostrava bastante coisa. No segundo semestre de 2020 eu comecei a faculdade. E em fevereiro de 2021 que foi meu primeiro grande passo na carreira, né? Que foi quando eu aceitei estágio, que eu fui aceito em um estágio de tecnologia. E foi maluquice, assim. Eu chorei, minha mãe chorou, porque era um salário que eu nunca imaginei que eu ia ganhar. Foi bem do nada, assim, eu não achei que seria tão rápido. E eu consegui entrar nesse estágio, então as coisas aqui em casa foram melhorando bastante. Eu meio que ficava responsável pela compra do mês, etc, essas coisas. Depois de quase 2 anos de estágio, eu fui efetivado como engenheiro de dados. Em 2022, eu fui efetivado. E depois de 5 meses, como engenheiro de dados júnior, acabei sendo demitido, né, nesse ano de 2023. Esse foi, querendo ou não, o passo para trás, né? Essa demissão não esperada. Basicamente, meu time inteiro foi demitido. Isso foi no começo de março e até o momento eu só venho recebendo não dos recrutadores e meio que eu tive que, por necessidade, dar esse passo para trás e voltar a trabalhar no que eu trabalhava antes da tecnologia. Hoje eu tô trabalhando com meu pai de novo como ajudante de pedreiro e no tempo livre eu tô tentando fazer entregas de bike para complementar a renda. O momento aqui em casa não tá tão legal, minha mãe não tá tão legal de saúde em si, então talvez ela vai ser afastada pela caixa, né, do trabalho, não sei, correndo esse risco, então acontecer tudo num momento muito ruim daqui de casa. Então esse, querendo ou não, foi meu passo para trás, só que eu ainda não tô conseguindo dar o passo para frente, que é ser realocado. Tenho fé que vai acontecer, eu sempre fui muito disso, de que se eu continuar fazendo certo, continuar tentando, não desistir, uma hora acontece, sabe? Eu só tenho que confiar no processo. O importante é não parar. Eu já tô trabalhando com meu pai, fazendo entrega de bike, pegando o biquinho ali, pegando o biquinho aqui, só juntando dinheiro para me manter até essa nova oportunidade surgir, né? Eu preciso te dizer que eu fiquei na dúvida se eu colocava a história do Léo aqui ou não. Isso porque claramente ele tá passando por um momento de fragilidade, não só dele, como também da família. E expor esse tipo de situação pode ser meio complicado às vezes. Mas eu conversei com o Léo, foi ele que me abordou no Twitter, inclusive, e resolvi incluir isso aqui sim, porque eu tenho certeza que vai ter alguém entre os ouvintes que se identificou com a história dele, que já conseguiu dar os seus passos pra frente e que vai me ajudar a botar a mão nas costas do Léo
Léo aqui dá um empurrão bem forte. Eu já pedi ajuda do Lucas Galindo, amigo meu que trabalha comigo na Alvin, manja bastante de LinkedIn e currículo, e ele tá com contato com o Léo para ajudar a otimizar e melhorar tudo para as vagas que ele tá procurando. Nesse período que o Léo ficou empregado em tecnologia, ele trabalhou como engenheiro de dados, mas ele também manja bastante de Python e topa qualquer vaga para mostrar que é bom e depois crescer. O LinkedIn dele tá na descrição do episódio. Eu sei que tem muitas pessoas de uma situação parecida com a do Léo e eu fiquei pensando como que eu poderia ajudar elas de alguma forma. De última hora, antes de gravar esse episódio, eu compartilhei um form no Twitter para pessoas que foram desligadas em demissões em massa e que ainda não conseguiram se recolocar. Se você está contratando, o link para a planilha com o LinkedIn dessas pessoas, de onde elas são, que tecnologia elas dominam e que tipo de trabalho estão procurando, tá na descrição do episódio também. Vamos dar um empurrão nessa galera aí. Vamos tentar ver se a gente consegue empurrar elas para frente de alguma forma, nem que seja só um pouquinho. Assim como o jogador da NBA, o Giannis, tinha falado naquele trecho que eu mencionei lá no início do episódio, esse negócio de fracasso não existe. Tá todo mundo tentando dar o seu melhor todos os dias, dentro da sua realidade, para dar os seus passos para frente e conseguir viver uma vida de qualidade. E cada um de nós tá em um momento diferente. Esse sucesso, entre aspas, pode significar ganhar um salário mais alto, dependendo de quem você for e onde você tá, comprar sua casa, viver com o amor da sua vida ou simplesmente conseguir se recolocar no mercado. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins. E a vida não é e nem precisa ser algo binário ou linear, e nem a sua carreira. Os passos para trás fazem parte da jornada, sejam eles voluntários ou não. Mas é importante que a gente continue olhando para frente. Esse podcast foi gravado, editado e produzido por mim, Gabs Ferreira, dessa vez com uma grande ajuda da minha esposa Camila Futamata, que editou vários trechos aqui do episódio, me ajudando a entregar esse trabalho de qualidade. Muito obrigado, meu amor. A trilha sonora aqui do podcast que você está ouvindo foi feita pelo Rafael, um grande amigo meu, produtor musical. Link para as redes dele tá aqui na descrição do episódio, se você quiser sua trilha para o seu canal ou podcast também, ou para sua empresa. Obrigado, gente. Você está nas dicas secretas do Gabs. Ontem eu vi um show em São Bernardo do Campo de uma banda chamada Francisco El Hombre. Eu já tinha ouvido falar dessa banda, mas eu não sabia nada a respeito dela. E eu fiquei completamente embasbacado com o show. A banda é uma mistura de várias influências diferentes, um pouco de salsa, música mexicana, mas mistura com algumas coisas experimentais e brasileiras. E a energia da banda é simplesmente incrível. A galera toca com uma emoção, é um show muito forte e potente. Eles trocam de instrumentos o tempo todo e é muito, muito, muito animado o show. É algo assim que eu realmente não imaginava e que foi simplesmente surreal. Se você puder um dia, assista ao show dessa banda Francisco El Hombre. Eu sei que você vai dar uma procurada no YouTube e vai ouvir as músicas no Spotify ou algum outro lugar, se você não conhece, né? E eu vou te falar uma coisa, eu ouvi algumas dessas músicas hoje, mas a potência e o quão é legal esse som não se traduz nas músicas gravadas. Tem que ver um show. Vá ver um show dessa banda e você me agradece depois. Tchau.